Hoje nós vamos falar sobre a LGD. A LGD é a Loss Given Default, um parâmetro que está relacionado ao cálculo da perda esperada e significa, em português, perda em função da inadimplência, perda dada inadimplência, Loss Given Default. Bem, e por que a gestão eficiente dos recebíveis é a chave para recuperar mais e perder menos na sua operação? Pessoal, esse indicador é um dos pilares para calcular a perda esperada no crédito. A resolução 4966, IFRS 9, os modelos avançados nos bancos, ao lado da probabilidade de default e da EAD, né, que é a exposição no momento do default. Então, a PD, EAD e LGD, a combinação, na verdade, o produto desses três parâmetros nos leva ao cálculo da perda esperada e depois a decisão de provisionamento, quanto que a gente precisa lançar ali em termos de contas de provisão para fazer um ajuste nos nossos resultados. Bem, a LGD não é um valor fixo, um número fixo, embora ele apresente uma certa estabilidade ao longo do tempo, quando estamos falando de carteiras mais maduras de crédito, mas temos que gerenciar de forma extremamente eficiente o contas a receber e a nossa cobrança para que a LGD, a perda em função do default, seja a menor possível. Existem várias formas, tá, de calcular a LGD. Eu vou apresentar aqui para vocês o cálculo da LGD Workout, que é um método bem simples, bem fácil de calcular e representa o esforço estratégico para recuperar o máximo possível de uma carteira inadimplência, ou seja, transformar a LGD alta em uma LGD mais baixa possível. Beleza, pessoal? Vou compartilhar minha tela aqui. O que nós temos aqui? Nós temos 5 decisões, tá, de cobrança, 5 possibilidades aqui. A primeira delas é realizar a cobrança tradicional. Tá aqui, ó. Eu me refiro aqui a telefones, né, ligação telefônica, a cartas físicas, o que a gente costuma chamar de cobrança tradicional. Bem, em segundo lugar aqui, eu tenho a possibilidade de fazer uma cobrança digital, SMS, e-mail, WhatsApp, portal. Posso usar vários recursos digitais para cobrar aquele cliente. Depois, na terceira possibilidade, eu tenho a terceirização da cobrança. Temos até um vídeo aqui sobre terceirização da cobrança, né? O efeito da remuneração na recuperação de crédito. Vale a pena vocês conferirem. Quarta decisão, segmentar a base de clientes para ações personalizadas. Personalizar as ações é fundamental para ter uma comunicação mais adequada a cada perfil de cliente. Temos um vídeo sobre réguas de cobrança, réguas segmentadas também. E a quinta decisão é a negativação ou protesto, né? Então, posso negativar o cliente no Serasa, no Boa Vista, SPC, no COD, eu tenho algumas possibilidades. Legal, pessoal, eu vou mudar aqui, né? Eu vou decidir aqui, colocar aqui ações, né, de cobrança. Notem que nós vamos observar o efeito na taxa de recuperação esperada, na comissão, né, mais as despesas operacionais e, por fim, o tempo médio de recuperação. Então, quando a gente cobra muito bem o cliente, a gente recupera mais em um tempo menor, gastando menos. Vamos lá. Bem, nesse caso, eu vou colocar aqui que vou fazer a cobrança tradicional, eu coloco sim. Notem que o tempo médio vai sair ali, né, de 720 para alguma coisa menor do que isso. E a recuperação, a taxa de recuperação vai subir. Ela está em 0%, né, pessoal? Mas nunca é 0%, né? Mesmo que a gente não faça nada e a gente tenha uma carteira grande de clientes, é de se esperar que alguém lembre, né, que atrasou o pagamento, ou que a própria responsabilidade, né, o desejo em pagar, em manter aquele seu nome com uma boa credibilidade, né, uma boa reputação perante o credor, o cliente acaba pagando. Então, mesmo os pagamentos voluntários acontecem, tá? Então, aqui tá 0% só para a gente ilustrar aqui didaticamente a questão, tá bom? Vamos lá. Bem, eu vou colocar aqui sim. Colocando sim, o que eu tenho? Opa, eu já tenho uma taxa de recuperação que foi para 10%, de 0 para 10, ou de quase 0 para 10%. 670 dias de tempo médio de recuperação. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocando, ó, vou cobrar digitalmente também o cliente, ó, sim, opa, caiu para 630, já subiu para 25%. Claro que a despesa também sobe nesse ritmo, à medida que eu, né, implemento ações de cobrança. Vou terceirizar a cobrança e vou pagar 10% de remuneração. Caiu o tempo de recuperação também, aumentou minha taxa de recuperação e aumentou também minha despesa. Eu vou segmentar, sim, a minha base de clientes. Olha lá, sensibilizou super pouco, né, as despesas, porque aí eu estou falando mais uma questão de análise de dados, mas, claro, tudo envolve uma certa despesa. Aumentou minha taxa de recuperação para 50% e o tempo médio foi para 240 dias. Por fim, pessoal, vou negativar o cliente em 2 birôs, Serasa e Boa Vista, tá? Então, quando eu faço esse conjunto, né, defino esse conjunto de ações, eu chego ao tempo médio de 90 dias. Tava, 720 dias para 90 dias. Olha como melhorou muito o nosso processo, né? Nosso tempo médio de recuperação.
Por outro lado, a taxa de recuperação foi para 95%, era quase zero, foi para 95%, gerando uma despesa de 47%. Pessoal, beleza, esse é o primeiro passo, né? O passo do planejamento, quando a gente pensa nas políticas de cobrança, canal, intensidade, oferta, quem que é o meu cliente, como que eu vou cobrar, qual que é o perfil adequado, se eu cobro por e-mail, enfim, essa parte que a gente já discutiu em outros vídeos, né? Mas é uma parte importante porque uma vez definido aquele conjunto, né, de ações de cobrança, eu vou distribuir aquelas ações, ó, estou descendo a minha tela aqui, ó, opa, para a construção da régua. Então, não adianta só pensar, poxa, vou negativar o cliente, vou cobrar o cliente por WhatsApp, vou mandar e-mail, vou ligar para o cliente, vou contratar terceirizados, call center. Se você não definir quando que essa ação vai acontecer ao longo do tempo, a régua de cobrança é fundamental para isso. Temos um vídeo sobre régua de cobrança, olhem lá, assistam, porque ele apresenta o detalhamento do que eu vou fazer aqui de uma forma um pouco mais rápida. Joia, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, ó, notem que eu tenho um período antes do vencimento, no vencimento e pós-vencimento daquele compromisso. Então, eu vou fazer ações de lembrete, ó lá. Eu vou fazer uma ligação, eu posso mandar um SMS, posso mandar um e-mail, posso mandar aqui um WhatsApp. Claro que eu estou estressando aqui o cenário, né? 5 dias antes do vencimento, fazer todas essas ações não é tão comum, seria, né? Eu geraria uma despesa muito elevada. Mas tá aqui, eu vou aqui só ilustrando aqui com vocês, eu vou mandar um WhatsApp e um e-mail, e no vencimento eu vou mandar, aqui ó, eu vou mandar uma ligação gravada, o que mais? Eu vou mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. Pessoal, aqui eu não estou interessado em ter uma aderência à realidade, tá, na construção da régua, eu estou mostrando a vocês o seguinte, que se eu definir ações ali que eu vou tomar ao longo do meu processo de cobrança, eu só estou mostrando como a gente estrutura isso, tá? Então eu vou ter ali eu vou ter ações de cobrança que vão acontecer antes do vencimento do título, isso para que o cliente não esqueça, tá, o pagamento, joia, e caso o cliente não pague aquele compromisso conforme o contrato prevê, na data de vencimento, ele vai entrar numa faixa de atraso, numa fase de atraso de pagamento, e eu tenho que cobrá-los ao longo do tempo, tá bom? Dê mais um, ó lá, no primeiro dia atrasou, identifiquei o atraso, opa, já vou mandar mensagem, né, avisando, né, mensagem de cobrança nesse caso, avisando que ele tem um pagamento em atraso. E vou fazendo isso, D mais 5, já faço aqui um e-mail, olha só, já coloco um SMS, já vou com D mais 10, já vou fazer uma ligação telefônica, pode ser a rede comercial, pode ser a rede de produto ali da agência, pode ser o time de cobrança, pode ser um call center, tá? Então, olha lá, posso fazer aqui, vamos ver o que mais que eu tenho aqui, ó. Eu posso mandar um WhatsApp, com 20 dias eu já posso terceirizar, opa, coloquei aqui negativação, não, eu já posso terceirizar o cliente, o que mais? Eu vou também continuar aqui, opa, uma carta física, D mais 30, agora sim eu vou negativar este cliente, vou colocar ele aqui no Serasa, com 90 eu coloco no Boa Vista. Então, pessoal, estou mostrando aqui, ó, vou fazer uma redistribuição de terceirizada aqui com 60, então, se eu terceirizei com 20, 60, eu faço rodagem, né, ou roda a carteira, faço isso de novo aqui com 180 dias, e vou complementando minhas ações aqui ao longo do tempo. Então, pessoal, passo número 2, construir a régua de cobrança e definir quando as ações vão acontecer ao longo do tempo. É tão importante quanto saber o que fazer em termos de cobrança. E, por fim, pessoal, a gente chega no cálculo da perda média daquele produto. Ó, estou descendo aqui, estou olhando um modelo de workout LGD, né? Então, workout vem de exercício mesmo, de eventos que aconteceram. E por que eu estou falando isso? Bom, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui na primeira coluna, mês a mês, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu tenho estoque, tá, dos meus recebíveis, dos créditos ali em atraso, tá, as faturas em atraso, ó, estoque estimado de créditos, 119 mil ou 119 milhões, não tem problema, 116 milhões, 133, 1,7 milhão de reais em atraso, ou bilhão de reais, se quiser usar também essa ordem de grandeza, não tem problema. Logo depois, pessoal, agora eu tenho a taxa de recuperação, ó, eu recupero desses 119, 95%, ou seja, 113 mil ou 113 milhões, tá? Ao longo de, olha aqui a coluna, 90 dias. Então eu levo 90 dias para recuperar 95%. Ao passo que eu gasto 47%, ou seja, 53 mil ou 53 milhões, tá? Para recuperar também neste prazo, pessoal. E por fim, o que a planilha faz, tá? Para ser aqui bem breve, note que eu tenho aqui, ó, as letras que indicam as relações aqui para quem deseja reproduzir o workout LGD por aí.
eu tenho ao final, ó, o valor presente dos recebimentos. Eu faço o quê? Uma comparação entre o valor que eu recuperei em função do tempo, o valor que eu gastei em função do tempo, coloco os dois na mesma data, por isso que eu faço o valor presente dos recebimentos. Eu levo em consideração, então, 90 dias, uma taxa livre de risco de 10%, eu poderia usar custo de oportunidade, eu poderia usar outra taxa, o custo de contrato, né, enfim, que na verdade espelharia o custo de oportunidade. Então, eu estou colocando todos os valores na mesma data e comparando com o valor em atraso, quando ele atrasou ali, ó, neste caso, outubro de 21, 119, eu vou comparar com 110 e com 51, ou seja, pegarei lá os 119, vou subtrair 110 e depois os 51 eu chego em 61 mil reais. Portanto, no somatório, eu estou fazendo uma análise agora, né, média aqui das perdas, eu chego numa perda aqui total de 897 mil, tá? E isso corresponde a 51% daqueles saldos que entram em atraso. E normalmente eu uso ali 90 dias para começar a apurar, aí isso pode ter uma certa variação. Esse percentual de perda, em primeiro lugar, serve como parâmetro para que a gente persiga cada vez um número menor, ou seja, quanto mais eficiente eu for, melhor eu for ali desempenhar minhas ações de cobrança, menor tenderá a ser a perda naquele produto, portanto a LGD. E estou falando também de uso desse parâmetro no cálculo da perda esperada. Então, quanto menor for a LGD, menor tenderá a ser a perda esperada, portanto, menor o impacto nos resultados da companhia, né? Lembrando que lá na demonstração dos resultados, a perda esperada aparece ali como despesa operacional. Ela é uma redutora do lucro líquido, portanto, redutora de resultado, né? A conta de resultado, que impacta a rentabilidade do produto, tá bom? Rentabilidade da operação, muitas vezes. Pessoal, é isso aqui, é isso aí. Essa foi a nossa conversa sobre Loss Given Default, sobre esse parâmetro tão importante como a cobrança e a recuperação de crédito. A gestão de recebíveis, gestão de contas a receber é fundamental para a saúde do negócio e para a saúde financeira da companhia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.